Olá, olá, boa noite, tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos para mais uma e hoje a gente vai falar de música, né, Rafa? Vamos lá. A gente conseguir aí falar um pouquinho sobre as frequências, as vibrações, né? E o que traz pra gente, né? As boas músicas, as más músicas. Então vamos lá. Vamos lá. Tem gente que gosta de falar, e é verdade, né, que o universo é música. Isso é uma verdade, né? Por quê? Porque é frequência, tudo é frequência. Então nós temos que ter esse aprendizado e ter essa consciência, né, do que essas frequências acabam fazendo com a gente, né, com o universo, como tudo isso funciona, né? Então, se tudo é frequência, tudo emite uma onda de frequência. E aí, nós precisamos entender o que cada frequência significa, né? Então, cada palavra ela tem uma frequência própria. Se a gente analisar desse jeito, né? Então, quando a gente fala uma palavra, a gente sabe o que aquela palavra significa. Ela mesmo, né, tem um significado dela. Apesar, né, que às vezes a gente coloca outro significado, outro sentido para as palavras, mas a própria palavra, né, carrega em si a sua energia. E é por isso que a gente fala assim, o amor já é. Então, por isso que a gente não consegue definir o amor, a gente não consegue conceituar o amor, que o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. É muito pouco, porque o amor vai além, o amor é tudo, né? Então, quando a gente sente a frequência do amor, a gente começa a entender tudo isso, né? E para as pessoas entenderem isso, a gente trouxe a questão da música, né? Bastante pessoas usam, né, chamam de música terapia, né, que é uma terapia, e realmente ela funciona, porque ela emana uma energia, ela emana uma frequência. Agora, qual tipo de música? Né? E é aí que as pessoas precisam ficar atentas. Né? Tem músicas que nos traz motivação, tem música que eleva a gente para alegria, né? Tem música que leva a gente para tristeza, tem músicas que levam a gente, né, para as sofrências, enfim, tem de tudo, né? Mas a questão que a gente traz aqui é o seguinte: estamos conscientes disso, né? Ou a gente acha, né, porque escuta uma música e gosta daquela música, aquela música é boa, né? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o que aquela música nos traz, o que aquilo significa para a nossa vida. E, querendo ou não, significa muita coisa, mas muita coisa mesmo, porque mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos pensamentos. Então, a gente poderia falar assim, existe manipulação pela música? Com certeza existe. Por quê? Porque ela mexe com o ser humano, né? E aí nós temos que começar a prestar atenção, né, no que as músicas nos afeta, o que elas trazem para a gente. E é simples, é só a gente ficar presente e ouvir a música, ouvir o som, né? Então, tudo que a gente traz aqui envolve o que? Autoconhecimento. Isso é autoconhecimento pela música, né? Ao ouvir uma música, ao ouvir as palavras que a música nos traz, ritmo, né? Os toques, os sons ali, o que mexe com a gente? Para onde a gente vai? Que lembranças Dá uma nos vibração, trazem? né? Né? Que Dá lembranças? uma vibração, né? Sim. E que lembrança nos trazem, né? E se a música é uma vibração e mexe com a gente, nós somos o quê? Vibração também. Então, ó, né, é um algo a mais para a gente entender o universo. Né? Tem músicas consideradas boas, músicas consideradas ruins, mas no final das contas, existe música boa e ruim? Não, o que existe é o quê? Cada música traz aquilo que ela traz, né?
Então, se você ouve uma música que te leva para baixo, te traz tristeza, né? Você fica melancólico, aquela música é para aquilo. Para o universo faz sentido, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E a gente traz, né, esse conhecimento e disso a gente abrange mais coisas, né? Porque quando a gente ouve a música, a gente está fazendo autoconhecimento se a gente quiser, né? Muitas das vezes, isso é científico já, né? Pessoas doentes, né? Então levam música para hospitais, né? É qualquer música? Não, não é qualquer música que levam lá, né? É uma música pesquisada, é uma música que tem uma pesquisa atrás ali, como ela funciona nas pessoas, o que ela traz para as pessoas, sem as pessoas saber. Sem as pessoas, né, principalmente o paciente, ela não sabe o porquê daquela música, mas aquela música mexe com ela. Mas as pessoas que levam lá, que pesquisam, né, que buscam através da música a cura das pessoas, né, não é qualquer música que vai. E por que a gente já está falando tudo isso? Porque olha a importância dessas coisas, olha a importância da gente estar consciente de tudo que tem na nossa vida. Então, o simples fato de uma pessoa escutar uma música vai muito além do que ela sequer possa imaginar. Então, nós temos que começar agora a ter cuidado com o que a gente ouve, né? O que a gente escuta. E é simples. Agora a gente está consciente. Então, quando a gente está falando aqui, as pessoas já estão conscientes. Vão ouvir músicas conscientes. Busca. Né? Não é preconceito, mas é o que a música nos traz. Então vai ouvir uma música, né, as músicas clássicas lá, eruditas, ouça uma música daquela, ouve um funk, ouve um sertanejo e vê as diferenças de tudo isso. Presta atenção na letra, presta atenção, né, nas harmonias da música, no som ali e veja as diferenças que tem de tudo isso. Porque tem muita diferença, né? E nós temos que ter essa consciência, porque é só a gente olhar aí para fora, né? Como é que as pessoas estão caminhando, né? Para onde as pessoas estão caminhando. Olha o que faz sucesso, olha o que não faz, né? E se perguntar, mas por que isso está fazendo sucesso? Será que é coisa boa mesmo? Né? Será que isso está trazendo crescimento para as pessoas? Para onde as pessoas estão indo que estão ouvindo esse tipo de música? Porque músicas, o que a gente acredita, é o que a gente é. Né? Quando a gente muda nossas crenças, muda nossos pensamentos, a gente se transforma no que a gente é. A gente já não é o que a gente era. Mudou. Né? E dentro disso, a gente pode parar e analisar o seguinte: quantas pessoas que, né, do decorrer ali, elas vão mudando o gosto musical? E por quê? Porque as pessoas vão mudando. Isso que a gente fala do autoconhecimento. E muitas vezes a pessoa muda inconscientemente, sem perceber, sem saber, mas está mudando. Né? E aí que traz a confusão das coisas, porque as pessoas acham que é o externo que muda, e não é. A gente muda internamente primeiro, e depois a gente muda lá fora. Né? Então a gente muda interno, a gente muda os nossos conceitos, a gente muda as nossas crenças, a gente muda os nossos pensamentos, depois a gente muda o nosso gosto musical, depois a gente muda o jeito de ver a vida, mas primeiro acontece no nosso interior, é na nossa alma. Então veja a importância da gente saber, né, ter consciência das coisas, do que acontece. Né? Então, quando, né, vamos ouvir uma música, e é fácil, se a gente está para baixo e a gente coloca uma música alegre, né, uma música que mexe com as emoções, mexe com as nossas lembranças, né, a gente muda a nossa frequência, muda a nossa vibração. Né? Então é simples, pela música, a gente entender como o universo funciona, né, e como o autoconhecimento pode trazer benefícios para a gente. Né? Porque
fica fácil daí da gente colocar esse estudo em prática. Então, quando a gente coloca esse estudo em prática e vê o resultado, a gente entende como ele funciona. Né? E pela música é muito simples. Depende do que a gente ouve, depende do que a gente vai ouvir ali, mexe com a gente. Né? A gente pode se tornar muito melancólico, a gente pode extrapolar na alegria, ouvindo uma música. Ou simplesmente se conectar com aquilo que traz a gente para a vida de uma forma leve, né, Rafa? Porque tem música que tem esse poder, né? Nos conecta com Deus, nos conecta com o universo inteiro, nos conecta com tudo aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. É algo gigantesco. Nós mesmos, às vezes a gente costuma, né, Rafa, usar música gospel, né, música católica, muitas vezes que a gente gosta de meditar com essas músicas, né, porque além da gente ouvir algo gostoso, traz uma reflexão dentro daquilo e transborda o que a gente muitas vezes tem dentro de nós, né? Então, e dentro de tudo isso, né, a música faz parte da nossa vida, mas o significado disso é mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, por exemplo, dentro do que você falou, né, uma música gospel, uma música erudita, essas clássicas, uma música sertaneja, um funk e tal. O que que traz? Aí a pessoa fala, mas tem sertanejo que fala, né, por exemplo, a moda de viola, né, fala da vida, traz uma reflexão para as pessoas, né? Legal. E tem também, por exemplo, a música sertaneja que traz isso também, mas também tem a música sertaneja que tem as letras, né, que só fala em bebida, só fala em sofrência, ou seja, é o mesmo gênero, mas a gente prestar atenção, né, nas letras disso, né, e vai Não ouvir só uma nas música. letras, né, Rafa? Porque a batida também traz a sua vibração, né? Com certeza. Então, nós estamos, assim, trazendo que as pessoas fiquem conscientes das coisas, que prestem atenção nas coisas, o que, que cada batida traz, e vão de atrás disso, porque se as pessoas acham que isso não é importante, né, nossa, elas estão num sono muito profundo, porque isso é muito importante a gente saber, tá? Porque é vibração. Muitas das vezes, o que, que acontece? A gente está, vamos lá, na nossa casa e tem um vizinho que está ouvindo um som, né? A gente não tem como tapar os ouvidos, a gente vai ouvir o som. Agora, dependendo daquele tipo do som, vai mexer com a gente. Som, né, está influenciando a gente a ficar com raiva. Então as pessoas vão começar a prestar atenção nisso. Né? É a música influenciando e a gente influenciando que não está gostando daquela música. Olha que coisa interessante, né? Mas no final de tudo, o que, que isso significa? É a gente se conhecer. Né? A gente se conhecer, a gente ouvir uma música, né, que o vizinho está lá gostando, porque ele pode ouvir a música dele. Agora, o que, que eu sinto em relação àquilo? Aí eu sinto, né, que eu não quero ouvir aquela música que é muito ruim, né? E eu começo a ficar com raiva, e ao mesmo tempo aquela música está alimentando a minha raiva também. Então, a gente ter essa consciência, porque a gente sair fora do nosso equilíbrio causa muito transtorno para a nossa saúde, né, para a nossa vida espiritual, porque para depois, para se recompor de novo, o trabalho é dobrado, a gente tem que trabalhar dobrado para se recompor. Então vale a pena, né, a gente sair do nosso equilíbrio, sair da nossa paz, por falta de conhecimento, porque isso é falta de conhecimento.
E dentro de tudo isso, a gente vai mais longe ainda, né? Quando a gente escuta uma música, que lembranças a gente tem? Quando a gente faz isso, né, a gente entra em algumas coisas que nos remete a lembranças. Então, eu vou escutar uma música, né? Eu ouço lá a letra dela, eu ouço a canção que ela traz, me remete a lembranças. O que que isso significa dentro do nosso estudo de autoconhecimento? A música é como se ela fosse um gatilho para a gente adentrar o nosso inconsciente. Está travando para você? Tá leve travadinho, não tá travando muito não, mas tá dando umas leve travadinha. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Vamos lá. Então, assim, o que que isso significa? É como a gente funciona. É como a nossa mente funciona. Tá? Então, quando a gente tem... vamos voltar lá. A gente escuta uma música, é como se fosse um gatilho para a gente voltar às nossas lembranças, né? Para a gente voltar às coisas que a gente fez no passado. Tá? E dentro disso, né, pode ser coisa boa ou coisa ruim. Porque se a gente escuta uma música e está associado a algo negativo, né, isso vai também fazer com que a gente volte nessa lembrança ruim. Olha que interessante. Quando você ouve uma música que é algo negativo, você vai automaticamente você vai voltar nessa lembrança também. E o que que isso significa numa prática que a gente traz aqui do autoconhecimento do estudo? Que nós podemos mudar a nossa vida diante desse conhecimento. Ou seja, nós podemos resolver os nossos traumas, resolver os nossos bloqueios emocionais, né? Resolver as nossas crenças que paralisam a nossa vida, né? Que atrapalham a nossa vida, que faz com que a gente muitas vezes brigue, discuta com as pessoas, né? Tenha conflito com as pessoas, por quê? Porque cada palavra, cada ação, cada gesto pode, né, desengatilhar lembranças associadas aos nossos traumas, aos nossos bloqueios, né, às nossas crenças. E muitas vezes a gente põe a culpa no outro. Né? Então, dentro de tudo isso, como a gente faz, né, essa busca? É igual a gente falou, é autoconhecimento. Né? A gente busca se conhecer. Então, vamos lá. Né? Eu vejo uma pessoa, pode ser pai, mãe. Qual que é o sentimento que eu tenho em relação a ela? Esse sentimento em relação a essa pessoa é o que eu tenho. Muitas das vezes a gente olha uma pessoa e não gosta daquela pessoa, se sente mal com aquela pessoa. E às vezes nem é a pessoa. É o que a gente sente. É o que eu sinto. E não é nem em relação à pessoa. É meu. E eu preciso me resolver dentro disso. Eu preciso me equilibrar dentro disso. Para que eu não externe algo no outro. E esse outro nem tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver. São as minhas emoções, as minhas crenças, né, que precisam ser resolvidas, ser analisadas, ser revistas. Assim também muitas vezes acontece, né, Rafa, da gente, assim como a música, o ouvir, existe também cheiros, né? Às vezes você sente um cheiro que te leva para um lugar na infância, situações. Então, assim, são coisas que mexem muito com a gente. A gente precisa estar atento a isso, né? E o quanto isso acaba trazendo, mexendo com as nossas energias
e muitas vezes baixa a nossa vibração, né? O nosso sentir, o nosso perceber dentro disso tudo, a gente se analisar, é isso que o Rafa fala, a gente ter a percepção do autoconhecimento em nós, do quanto a gente se conhece e o quanto esse movimento de energia, de sentir, dos nossos sentidos, tanto pela música, como pelo cheiro, pelo ouvir, pelo olfato, né? A gente ter essas percepções e a gente trabalhar dentro de nós mesmos todas essas situações de como segurar a nossa energia, de como a gente trabalha isso, o quanto isso mexe com a gente. Então são situações diversas, né, Rafa? Dentro de algo que a gente está trazendo que faz muito sentido. E tudo isso faz parte, né? A gente se autoconhecer e ter a percepção, sentir tudo isso de forma positiva e ter a consciência do que é que vem trazendo esse sentir, esse ouvir, para ter uma clareza maior, até sobre nós mesmos, de como a gente funciona dentro disso. Então, né, e assim, se você tem uma lembrança boa, é bom, é gostoso você ter uma lembrança boa, né? Seja de um cheiro, Sim. seja, né? Mas e quando a lembrança é ruim? E quando a lembrança é negativa? E quando a lembrança traz sofrimento? Né? Aí a gente tem o poder e o conhecimento de mudar tudo isso. É nesse ponto que a gente quer chegar. A gente pode mudar o nosso passado para que a gente possa fazer um novo futuro. Então, assim, a gente já falou disso, mas a gente vai falar até as pessoas gravarem isso, né? Ficar na sua alma. A gente consegue mudar o nosso passado. A gente não vai mudar os nossos fatos. O que aconteceu, aconteceu. Mas a gente pode mudar o que a gente sente em relação aos fatos. Então, quando a gente tem uma lembrança do nosso passado, né, que a gente sente mágoa, que a gente sente raiva daquilo que aconteceu, que a gente sente inveja, ódio, vingança do que aconteceu porque a gente não queria, a gente pode mudar isso. A gente troca toda essa energia negativa, toda essa energia pesada pelo perdão, né, pelo amor. Então é nesse ponto que a gente quer chegar. É nisso. As pessoas têm esse poder. Por quê? Porque a energia negativa, né, criada, ela fica vibrando. Né? É uma frequência que fica vibrando. Ela só vai parar de vibrar, só vai parar a hora que você trocar a vibração negativa pela vibração positiva. Ou seja, você tem, né, um momento lá de ódio, de raiva, né, de uma lembrança do passado. Essa raiva, esse ódio vai estar vibrando na sua vida até você mudar ela. Mudar para o perdão, mudar pelo amor. Aí você trocou a vibração. Aí as coisas começam a andar para você. Né? Aí a vida começa a fluir. Então, quando a gente tem essas lembranças, né, é o universo nos mostrando o que a gente precisa mudar. E muitas vezes muitas das vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Né? Ouve uma música, né? Fala da melancolia, fala da sofrência, fala do que aconteceu, do que aquela música trouxe e parou aí. Não significou nada. Né? E poderia significar muita coisa. Poderia resolver muita coisa dentro disso. Né? Se você sentiu tristeza, se você sentiu melancólico, né? O que isso significa? Por que eu me senti assim? Autoconhecimento. Ó. Começa a analisar essas coisas. E aí vai descobrir
que tem muita coisa que precisa ser revista, né? Analisado, refazer, né? Refazer as emoções, refazer o que sente dentro dessa questão, né? Ouvir uma música, né? Disparou os gatilhos, as lembranças, e o que eu posso mudar nisso tudo? Então, a gente está trazendo tudo esse esclarecimento para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar a sua própria vibração, mudar a sua vida, né? Porque a gente fala assim, que tudo é sistêmico, né? Ou seja, tudo está relacionado com tudo, né? Uma simples mágoa, né, afeta toda a sua vida. Não é simples, afeta tudo, né? Afeta os relacionamentos, afeta o trabalho, né? Afeta os amigos, afeta a família. Uma simples mágoa de um amigo há muitos anos. Mas aquela energia da mágoa está vibrando. E ela só vai parar de vibrar quando a pessoa trocar mágoa pelo perdão, pelo amor. Por isso a gente fala tanto do amor. O amor é poderoso nisso. É muito poderoso. É o maior A gente aprender... mandamento, né, Rafa? Então a gente aprender a usar essa energia. Nós temos que aprender a usar o amor, né? Amar mais. Amar muito mais. Então, mas ter conhecimento, né, de como a nossa mente funciona, né, e como a gente pode resolver os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas crenças que nos limitam. E isso é muito interessante, porque muitas vezes o que acontece? Que é uma coisa que a Sol vive falando, né? É todo dia um pouquinho a gente fazer. Porque muitas vezes as pessoas fazem, e daí param de fazer, e aí volta tudo de novo, né? Porque volta no automático de novo. E a gente sempre tem que se policiar. É o tempo todo a gente se policiar. É o tempo Um trabalho todo, diário, né, Rafa? o tempo todo a gente buscar, né, se conhecer cada vez mais. Né? E esse se conhecer é em todos os parâmetros. Tem gente que não acredita em espírito, tem gente que não acredita, né, em alma, tudo bem. Mas a gente não pode mudar as coisas desse jeito. Né? A realidade é a realidade. Né? E dentro da música que a gente fala, né, e é muito interessante, sobre, né, os ritmos, né, as batidas, olha quanta coisa diante desses fatos mudam. Né? Então, quando a gente tem uma música, né, muito carnal, pode ver, né, mexe com a nossa vida material, mexe com a nossa carne. Né? Os ritmos, as batidas, então é muita questão da bebida, é muita questão do erotismo, né? É muita questão da sexualidade, né? Isso mexe com a gente, pode ver. Né? As músicas falam por si só, né? São letras, são o som, as harmonias, enfim, né? Tudo que mexe com a música. Mas quando a música, né, ela é carnal, né, é a matéria, ela mexe com o nosso corpo físico. E dentro disso, né, mexe com as nossas emoções, que mexem com as nossas vibrações, mas é só do corpo físico. Só que a música, ela traz muito mais. Né? Quando a gente fala das músicas que daí já é um pouco mais, né, as gospel, né? As músicas eruditas que é só som, as músicas que é só som, não tem, né, não tem letras. Pode ver, são músicas que começam a mexer com a nossa alma. Começam a mexer batidas suaves, né, Rafa? São batidas leves, tranquilizante, que te deixa num estado de plenitude. Exatamente, relaxamento. Então veja, né, tudo isso influencia na gente. Então são músicas, né, são vibrações
vamos falar assim, são vibrações que mexem com a nossa alma, né? E essas batidas mais pesadas, né? Essas batidas já não mexem com a nossa alma, já é uma vibração diferente, já mexe com o nosso corpo, né? Já é outra situação. Mas dentro de tudo isso é frequência, tudo é frequência, né? E se a frequência vamos supor, for elevada, né? E se a frequência for baixa? Então, o que nós estamos buscando? Né? O que a gente busca? Né? Então, a gente tem que analisar dentro de um todo, né? Dentro de um todo. Ah, mas tem pessoas que gostam. A gente não está falando de gosto, a gente está falando de consciência. É diferente. Né? A gente está falando de consciência. Você pode ouvir uma música que você quiser, desde que você tenha consciência do que está acontecendo. E muitas vezes nem se presta atenção, né, Rafa, na letra da música, não percebe o que realmente isso mexe dentro da pessoa, não consegue ter consciência disso, o conteúdo da letra, da batida, e são coisas que vai passando despercebido e que vai criando um movimento vicioso e uma situação. E muitas vezes as pessoas passam por situações e não sabem por que está passando. Mas a influência já dominou tudo e a pessoa está ali naquele automático, onde muitas vezes presta atenção só na batida. Às vezes a batida tem uma energia, mas a pessoa também não consegue ter consciência disso. Porque a letra hoje é mais fácil, né, Rafa? Você ouvir, você prestar atenção na letra. Mas em muitas situações as pessoas não conseguem sentir a energia das batidas, não conseguem sentir a energia do ritmo, do que aquele movimento ali traz, de qual não consegue ter percepção do que está rolando dentro daquela batida. Então, assim, quando a gente traz isso para a consciência, a gente começa a ter uma preocupação maior com o som que a gente ouve, com a melodia, e presta atenção em tudo, a gente dá um sentido diferente para as situações, para as músicas e para essas melodias em si. A gente consegue ter a percepção, olhando para dentro da gente mesmo, tudo que aquilo traz. Então, assim, é um trabalho de consciência dentro disso, no ouvir, no sentir e no perceber o toque e acompanhar isso tudo, olhando para dentro da gente. O que isso me remete? Quando a gente escuta, né, por exemplo, uma música mais... Quer ver o que as pessoas vão entender agora? Quando as pessoas escutam uma música mais calma, mais tranquila, né, que remete a só o instrumento, né? Não é porque as pessoas são melhores ou piores, é porque a música, naquele momento, ela remete àquilo. Então, por exemplo, quando a música, essas clássicas, né, que a gente ouve lá, é um pessoal, tá? E aí a gente não tá, as pessoas entendam o seguinte, a gente não está falando de valores, né? Mas é uma música onde as pessoas, né, ficam mais calmas, mais tranquilas, né? Reflete muito a questão, muitas das vezes, daquilo que a gente falou, de lembranças, né? Então, é um pessoal que fica sentado, acomodado, calmo, tranquilo. Pode ver, nessas músicas mais clássicas, né? É um pessoal que fica em silêncio, né?
ouvindo o toque. Essas pessoas são melhores ou são piores? Não é isso que a gente está falando. É a música que influencia nisso. Agora A pega, música melhora a nossa percepção. né, esse show que a gente está aí, né, é só loucura. E a gente não está falando de valores, mas a música traz a loucura para as pessoas. Aí é bebida, né? Rola muita briga, é confusão. Ou seja, o que a gente está falando assim, é totalmente diferente as coisas. Então, olha como a música influencia bastante coisa. Né? Olha como a música, né, influencia a vibração das pessoas. Então, Na verdade, tem poder, né, Rafa? Tem muito poder. exatamente. Né? Então, é muito nítido o que está acontecendo hoje em dia. É a gente só olhar e ver. Né? Então, as pessoas vão nesse show grande, né? É muita confusão, né? É muita bebida rolando. Agora, o que a gente traz é, será que isso traz o quê? Né? Será que isso traz crescimento? Será que no momento em que nós estamos vivendo, isso traz algo de bom para as pessoas, para as crianças, para o ser humano em si? Será que isso traz alguma coisa de bom? Né? Será que a gente está crescendo? Será que a gente vai estar evoluindo? Porque é o que a gente falou na live passada. Cada momento é um momento. Né? O momento que a gente vive hoje não é mais dessas músicas. Né? Não é mais essas músicas. Essas músicas, essas batidas, são músicas mais primitivas. Isso é o tempo da quando a gente era primitivo. Lá atrás, tempo das cavernas. Hoje, nós temos que evoluir, nós temos que crescer. Né? Então, será que a gente tem essa consciência do que está acontecendo no momento que a gente está vivendo? Né? Ter essa consciência, será que isso é bom para mim? Será que isso está fazendo a minha vida, meu espírito evoluir? Então, isso nós temos que pôr a mão na nossa consciência e refletir bastante. Mas refletir bastante mesmo. Né? Do que a gente ouve, do que a gente assiste. Porque tudo influencia na nossa vida. A gente está falando de música, mas se a gente pegar e ver, né, as notícias, não tem nada de bom. Não tem nada de bom. É só energia pesada. Agora, como é que fica o ser humano diante disso? Aí não fica feliz, aí não fica alegre. Mas como é que vai ficar alegre? Tem aquelas situações, né, Rafa, que as pessoas costumam dizer, nossa, as notícias tá tão terrível que se você apertar a televisão sai sangue. Pois é. Né? Aí, querendo ou não, mas pessoas depressivas, pessoas ansiedade. E aí, como é que muda uma situação dessa? É pessoas sem esperança. Aí eu nunca vi, né? As pessoas não têm uma no fim do túnel, né? Não tem uma luz no fim do túnel. Porque só vê desgraça, só vê coisa pesada. E aí não vê coisas boas, aí não vê, né, a alegria do universo, não vê o amor no universo
E aí... E, e muitas vezes, né, Rafa, tem situações da pessoa já estar mal, ansioso, com depressão. Aí acredita que ouvindo uma música assim, com essas batidas totalmente fora da casinha, como dizem, né? Isso vai trazer algo. Vai lá, fica, sorri, pula, dança, faz estripulia ali por meia hora, depois volta para casa com uma energia muito mais pesada do que foi. E não consegue entender o porquê piora tanto. Isso é muito interessante, né? Porque o momento, né, é passageiro. Né? Então, quando as pessoas acham que, né, essas músicas vai fazer alguma coisa na vida delas, mas é passageira. E aí volta a realidade de novo. Né? E aí que está. Né? Porque essa realidade, ela fica nas pessoas. Né? E aí, como é uma coisa que é passageira, não muda. Né? Então, por isso que é importante a gente mudar dentro. É isso que a gente fala. Ah, mas eu quero ir numa música, né? Quero ir num show diferente. Mas se você está consciente, dentro da tua vibração, você está alegre, você está feliz, aquilo não te afeta tanto. Né? Você foi lá, curtiu o show, né? Curtiu aquela música, saiu daquilo, você vibra numa realidade diferente. Aquilo não te afeta tanto, porque a tua vibração, né, está elevada. Você está feliz, você está alegre, você não está buscando a música, né, para você, você não, você você não está buscando, como é que fugir. Você não está fugindo de algo, você está curtindo, consciente do que você quer. Aí é diferente. Né? E dentro disso tudo, né, faz a diferença. É muito diferente. Né? Você ir lá consciente, escutar o que você quer, né? Sai daquilo, tua vibração é elevada, né? Você está feliz, você está alegre, né? Você está transbordando o amor. Né? Aí você não vai ter consequências negativas. Por quê? Porque você tem consciência do que está acontecendo. E automaticamente você vai meio que... Aquilo já não faz mais sentido. Né? Porque aquilo faz... não faz sentido você escutar uma música que traz algo negativo para você. É diferente. Né? E aos poucos aquilo não faz mais sentido para você. E aí as pessoas vão te criticar, que você não vai mais no show, que você não escuta mais música, você não escuta mais esse tipo de música, né? Mas quando você muda a tua consciência, você começa a mudar também o jeito de você enxergar as coisas. Música, e é nítido as mudanças. Né? Porque você não vai mais nos lugares que você frequentava antes. O que eu estava essa semana conversando com a amiga, né?
E a gente vê muito isso, né, Rafa? Não é, essa transformação não é obrigada. Não são coisas que são obrigadas, são gradativas, são coisas que você ouve, porque tá assim. Sim, tá assim. Mas eu não estou me obrigando, não estou impondo isso para mim. São coisas que vão acontecendo, são transformações que vêm com leveza. E quando você vê, nem você mesmo muitas vezes percebe. Quando você vê, você já está em outra atmosfera, em outra realidade. São transformações por si só e naturais que acontecem. Aí você já não se vê mais procurando música naquele estilo mais. Você já está em outro caminho, você quer outra coisa. Muitas vezes você parece aquele questionamento, nossa, mas eu gostava tanto dessa música. Gostava, não gosto mais. Eu não consigo mais vibrar, não consigo pôr minha energia mais nessas sintonias. Não encaixa mais, não tem. E aí você vai pôr, pensa, não, vou pôr aquela música que eu gostava. Às vezes você até tenta, vai lá. Você fala, nossa, que coisa ridícula isso. A gente mesmo se faz uma auto-observação. Nossa, mãe, qual o sentido disso? A gente começa a se questionar. Você fala, não, isso não tá mais, não tem cola mais comigo, não funciona mais assim. E a gente começa a perceber isso. E automaticamente as pessoas também vão percebendo. Então são transformações, não são obrigações. São coisas que acontecem naturalmente. E isso acontece com leveza. E sem impor. E sem julgamento da gente mesmo. Mas a gente se olha diferente. Não é que ninguém impõe ou quer que você... A gente. Por si só, nossa energia muda dentro disso. E muitas vezes a gente ainda tenta. Eu mesmo, muitas vezes eu falo, não, mas eu gostava tanto dessa música, eu vou tentar ouvir de novo. Aí você começa, nossa, mas como assim? Não dá, não vai, não... Então são situações que vão mudando dentro dessa transformação natural. E é de uma forma bem leve, não tem peso. Aí a gente começa, nossa, como que o meu gosto mudou, como que... E tá tudo certo. E vai que vai. E são percepções muito claras, são situações muito claras. E deixa de fazer sentido muitas coisas. Muitas coisas. Aí você começa a se questionar, a gente começa a se questionar, né? Nossa, olha o ritmo dessa música. Nossa, olha do que ela está falando. Nossa, muitas vezes é traição, é chifre, é tanta coisa que aquilo você fala, meu Deus do céu, onde que eu estava? Aí você começa a falar, isso não tem nada a ver com a situação que eu quero para mim. E isso faz todo sentido quando a gente desperta, quando a gente ganha consciência de tudo que a gente vivencia, de tudo que a gente presencia e toda a situação do nosso dia a dia. E isso muda, transforma. E é gostoso da gente perceber essa evolução da gente mesmo. E é em todos os sentidos, né, Rafa? Às vezes, no nosso ouvir, os gostos, às vezes, que a gente tinha por certas coisas que a gente já não tem mais. E é uma transformação gigantesca dentro
de muitas coisas, não é só através do ouvir. A gente começa a ter outras percepções também. Isso faz muito sentido. E às vezes a gente se pergunta, nossa, mas aonde que eu estava que eu não conseguia ver isso? Aonde que eu estava que eu me envolvia tanto nisso? São situações e situações. Mas são coisas, mudanças muito reais e que deixa de fazer sentido algumas coisas e passa a fazer sentido outras que a gente nem imaginava. Por inconsciência, né, Rafa? Então, né, a gente tem que tomar de novo, né? A gente tem que ter consciência das coisas, porque tudo influencia tudo, né? E a música, ela nos influencia bastante, né? E dependendo da música que a gente ouve, né? A gente toma umas decisões que é catastrófico, né? As pessoas falam assim, às vezes tem música que fala de guerra, tal, e essas guerras as pessoas falam assim, isso é ruim, isso é ruim, né? Porque não falam, tá, a história nossa, né, é catastrófico, né? Porque é muita guerra, muito conflito, né? E as E pessoas tem fazem música. música, né, Rafa, que não deixa de ser uma lei da atração. Exatamente, A gente está exatamente. atraindo aquilo que a gente está cantando. Uhum. E ali naquela euforia, você pensa e você sente aquilo com aquela intensidade. Você acaba atraindo para você tudo aquilo, aquela situação. E, e dentro disso, o que a gente falou lá, né? A gente alimenta o que a gente escuta. É simples assim também, né? Então, se a gente escuta essas músicas que trazem algo negativo, mais desse negativo é alimentado. Então, essas músicas de, que trazem essas letras pesadas, essas letras negativas, né? Se a gente escuta isso, né, a gente alimenta mais disso. E aí nunca muda. Aí vira uma bola de neve. Então, nós temos que começar a ter consciência. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que mudar, né, esse nosso querer, essa nossa vontade. Ah, mas não tem música ruim. Só existe música ruim. Então não ouve. Então não escuta. Não alimenta isso, né? Para que a nossa vibração, né, comece a mudar o jeito de fazer as coisas. Então, aquilo que a gente fala, para a gente mudar as coisas, primeiro é a nossa consciência. Se a gente mudar a nossa consciência, muda a nossa vibração, aí as coisas começam a mudar. É desse jeito. Então, a gente para de alimentar as coisas, vamos chamar negativas. A gente para de alimentar coisas negativas. E aí a gente começa a alimentar, né, vibrações positivas. É assim que a gente muda. É assim que a gente muda as coisas. É desse jeito. Primeiro mudar a nossa consciência. Então a gente não ouvir, não alimentar, né, a vibração negativa. A gente não pode alimentar essa vibração. Então a gente não ouvir, por exemplo, música que alimentam essa vibração negativa, que fala de bebida, que fala de traição, que fala de tudo que é ruim. Na verdade, poder pode, né, Rafa? Mas a gente precisa fazer uma escolha consciente, né? Exatamente. Com muita consciência, porque poder todo mundo pode. É uma questão de escolha, né? É o que eu escolho para mim, o que eu escolho ouvir. Eu quero algo que me traz e vai me remeter a coisas
inferiores, ou eu quero algo que eleva a minha alma, que traz paz para o meu espírito, me faz me conectar com outras energias, com energias superiores. Então, o que eu quero são minhas escolhas. E a gente precisa fazer isso consciente. Quando a gente toma consciência do significado de muitas coisas, a gente passa a fazer essas escolhas mais assertivas. A gente passa a querer, por si só, essas escolhas, né? Não, eu quero algo que vai me conectar com a minha centelha divina, com o que eu sou de verdade, com o que o universo traz de melhor para mim. Eu quero estar conectado com Deus, eu quero trazer isso para a minha vida, eu quero vibrar nisso. Eu quero estar consciente de tudo que eu faço dentro da minha realidade e transformar. Então, assim, tudo é o nosso querer, tudo é uma escolha. A partir do momento que a gente sabe o sentido disso, né, de que a nossa vida muitas vezes é tocada por aquilo que a gente ouve, muitas vezes por aquilo que a gente fala, pelo que a gente sente. Quando a gente toma consciência disso, a gente passa a ter um cuidado maior. E não é assim por medo, mas é a gente ter consciência de tudo aquilo que movimenta a nossa realidade. Então, assim, a gente começa a fazer as nossas escolhas mais assertivas dentro disso. É o que eu quero para mim. Eu quero uma vida, como dizem certas músicas, ou eu quero elevar isso. Eu quero sair desse estado, quero elevar. Então, é uma escolha. A gente aprende a começar a fazer as escolhas dentro de toda essa consciência. A gente começa a caminhar e levar a nossa vida na direção que a gente quer, que a gente precisa. E tudo isso traz esse sentido, né? E é o que eu preciso. O que me eleva ou o que me deixa no estado de vibração, de pasmado, prostrado. Eu acho que ninguém gosta de ficar depressivo, ninguém gosta de ficar naquela melancolia ruim que a gente sente, que você patina. Já é diferente. Você ouve uma música que te eleva, você abre, você expande, você respira diferente. Você pode até chorar, mas o seu choro é de emoção, o seu choro é de alegria. E a gente consegue sentir isso, a gente percebe isso. A nossa alma parece que sai, ganha um voo livre. E são situações muito claras. Agora, aquela outra situação, que é aquela música que te deprime, que te leva a querer ficar deitado, a ficar remoendo coisas e trazendo situações que já não faz mais sentido. Então, isso é muito claro. E quando a gente tem essa consciência, a gente direciona o que a gente quer. Eu direciono, eu quero isso aqui, ó. Eu quero algo que me deixa para cima, eu quero algo que me faça sorrir, que, sabe, que tira minha alma do corpo, mas que me transborde no melhor que eu tenho. E não algo que vai me colocar naquela nebulosidade e aquela sombra que eu tenho, que muitas vezes ali você fica. Então, assim, é sair disso, é a gente olhar para tudo isso com consciência e fazer as nossas escolhas. Consciente, eu vou direcionar o meu caminho para cá. Aí cada um faz as suas escolhas, até despertar, né, Rafa? Porque às
vezes é só sentir aquilo que o sangue está pedindo ali na hora, a carne ali está gritando na hora, e depois sempre tem as consequências daqueles atos, né? Então a gente precisa estar consciente disso também. Porque eu quero alimentar o meu corpo, a minha carne, ou é o meu espírito? O que eu tenho para levar para mim, para continuar comigo? É algo que eu vou viver aqui momentâneo na minha carne ou é algo que eu vou levar para a minha eternidade? Então, assim, são coisas. A gente está falando de música, mas isso envolve muita coisa. Se a gente parar para olhar como um todo, a gente percebe muita coisa dentro disso. E são situações transformadoras. E toda essa situação transformadora são escolhas. E precisa ser escolhas conscientes. Porque quando a gente está consciente, a transformação vai acontecendo gradativamente, que é aquilo que a gente falou, né? Quando você vê, você já está fazendo, você já está nesse movimento. E você já não se encaixa mais naquela situação de antes. E é gratificante fazer isso. É gratificante a gente perceber isso. Acho que é isso. Por mim, Fechou? fechou. Então é isso, gente. Isso aí. Muito obrigado. Que isso sirva, né? A gente não está aqui para ditar regras e nem ensinar ninguém, como diz assim, a gente está aqui para passar algo que a gente vai descobrindo através do nosso aprendizado e a gente quer dividir, a gente quer entregar também para as pessoas, porque a gente nada mais é do que simples ferramentas do nosso jeito simples, tranquilo, às vezes a gente erra, né, Rafa, bastante, mas o que vale é a intenção, a gente faz isso de coração e são situações vividas, né, por nós, nada fora da gente, são situações que a gente passa, já passou e está passando. E são aprendizados, e todo dia a gente aprende algo novo, e todo dia a gente se abre, a gente aceita o que o universo traz pra gente com gratidão, e o que a gente pode trazer e alertar as pessoas, né? E as percepções que a gente tem dentro disso tudo, e fazer as pessoas pensarem. Não é para ninguém seguir regras, olha, tem que seguir a minha regra, é o que eu fiz, não. Mas é para a pessoa pensar, botar a cabeça para pensar e tirar suas próprias conclusões, terem as suas próprias experiências e, através disso, buscar essa transformação. Não porque eu quero, não porque o Rafa quer, mas porque a pessoa sente, a pessoa se percebe dentro daquilo que a gente está falando, faz sentido e se torna algo real dentro das suas próprias práticas. E você conseguir alcançar tudo aquilo que, de alguma forma, a gente trouxe do nosso jeitinho aqui, mas as pessoas entendem também, e tem o seu jeito próprio de caminhar, de percorrer e de despertar. É isso que é interessante. E ter as suas próprias experiências para contar, para falar. E assim, isso é maravilhoso. Então, assim, é pensar, a gente traz um movimento para as pessoas pensarem em tudo isso, refletirem, porque a gente está vivendo em um momento da vida, no mundo, muito que está pedindo isso, né, Rafa? Está pedindo consciência e reflexão.
observação de si mesmo. Para a gente, é através da gente que a gente consegue movimentar o todo. A gente começa em nós para abraçar o todo. Então é isso. Então, assim, que tenha feito sentido, ou que faça sentido amanhã ou depois, mas que faça pensar. É isso que é importante. Fazer as pessoas pensarem. Então, sim, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Né? Muita paz, muita luz, muito amor. E até a próxima. Valeu. É isso aí. Abraço, tchau.